Olá pessoal, eu estou mais uma vez falando com vocês diretamente do canal Frater, Autismo e Altruísmo. Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo ótimo com vocês. Aqui também está tudo ótimo. E hoje, dando continuidade aí então aos temas da comunidade do canal Frater, eu trouxe um tema agora que deu um bloqueio. Aí eu aguardei o computador recobrar. Então, como eu havia falado, dando continuidade aos temas da comunidade do canal Frater, eu trouxe agora aí no último, na última postagem o tema sobre a risperidona, né? E logicamente que é um tema muito extenso, né? E não dá pra gente trabalhar esse tema muito profundamente hoje. E eu acho até pouco convencional que a gente trate tudo num vídeo só, né? Eu sempre sou a favor de a gente sempre soltar alguns vídeos curtos, mas com temas importantes para que as pessoas que assistem possam entender devagar, né? Porque a questão de medicamento, assim que os autistas costumam tomar, né? É uma questão mais complicada, né? Porque não são todos que tomam os mesmos e não são todos que têm os mesmos efeitos e tal, né? Mas um efeito muito comum que eu gostaria de trazer hoje para vocês é o efeito da prolactina, né? Que em mim eu detectei muito tarde e agora eu estou detectando no. Desculpa pessoal, que eu estou tomando água aqui e essa água ela acabou de descer que eu tomei de goles grandes, né? Eu tomei vários goles que eu já sei que eu falo muito, aí ela desceu com tudo aqui na minha garganta e emitiu esse. Mas eu sempre falo para vocês que eu não faço cortes, né, na minha live. Então tudo que acontece vocês veem ao vivo, né? Porque esse negócio de fazer corte é uma coisa assim que depois fica bonitinho e tal, né? Mas no caso do autismo é interessante que vocês percebam toda a dificuldade em cada detalhe, em cada momento, né? Em cada semblante, em cada reação. É, Então, assim, eu me comprometi aqui no canal, né? De procurar não fazer cortes. Eu dei umas melhoradas em alguns vídeos em questão de frases, né? Que as pessoas elas acabavam postando durante a interação com elas. Mas o corte mesmo, se eu fizer futuramente, vai ser o corte só para o vídeo ficar curto e não para melhorar alguma coisa que venha a acontecer, tá? Então, a risperidona, ela aumenta o nível da prolactina e isso pode acabar desenvolvendo assim uma mamária, né, mais avantajada, né? Então, no meu caso, eu descobri tarde, né? Então, eu sempre tive assim essa questão de ter a mamária mais avantajada, né? E agora, recentemente, que eu passei as férias com o Raonic, né? Uma parte das férias com ele, eu percebi que a mamária dele já está bem avantajada, né? Até um pouco mais que a minha, né? E ele é uma criança ainda de 7 anos, né? Então eu já notifiquei a mãe dele sobre isso, né? E aqui eu tenho algumas medidas que eu já conheço, né? Como por exemplo, eu sei que a vitamina E ela inibe bastante a prolactina, né? Então o uso de vitamina E
não só como antioxidante, que é muito bom para a saúde, mas também para a inibição da prolactina é muito importante, sobretudo para os homens, porque a característica do homem não é ter a mamária, né? Então, às vezes, mais para frente, a criança ela pode sentir um certo preconceito ou um certo constrangimento com o seu próprio corpo, porque ela começa a perceber algumas características que acabaram sendo desenvolvidas não naturalmente, mas por conta da medicamentação, né, do remédio. Então, um outro uso, né, é a cabergolina, né? A cabergolina, logicamente que não é um suplemento, né? No caso já é uma medicamentação, mas ela inibe sim a prolactina, né? Mas no caso da cabergolina é interessante que o paciente, no caso, né, o autista ou os entes queridos do autista, eles consultem o médico para saber a dosagem correta aí da cabergolina. Esse é indicado também a utilização. O detalhe aqui é tomar cuidado, assim, às vezes com o médico ou de repente para quem você está perguntando, né? Porque às vezes a pessoa para quem você está perguntando, ela não é, por exemplo, um endócrino especializado. Então, essa pessoa às vezes ela não entende muito das diferenças e das reações hormonais, né? Então, às vezes ela vai dar um palpite e esse palpite às vezes não bate muito com os casos que você já vem vendo sobre o autismo, né? Que nesse caso, comparativo, né? Você que é da comunidade autista, você já convive com o autismo na sua casa, né? No seu lar e conhece as pessoas ali que estão na rotina, na clínica, então você começa a perceber também, né? Que em vários casos, né? Sobretudo nos casos em que o autista ele fica com o seu hormônio desregulado, né? Então, nesses casos, é bom os pais atentarem, os entes queridos que cuidam do autista atentarem para conseguir regular essa parte hormonal. E já que eu estou falando sobre a questão hormonal, como essa questão dos hormônios é desregulada, vocês têm que sempre, os pais da criança autista, né, tem que sempre se atentar para a questão também do desenvolvimento da genitália, né, do autista, porque se o hormônio estiver desregulado, pode ser que a genitália não se desenvolva corretamente ou no período correto. Então, existem alguns detalhes que você pode observar, como por exemplo o tamanho, se está se desenvolvendo de acordo, né, com o crescimento da criança, ou se você percebe que a genitália está muito pequena, né? Ela geralmente fica encolhidinha, ela não se desenvolve. É uma atenção para a questão da desregulação hormonal, tá? Então o hormônio aí está desregulado. Em alguns casos, né, não são todos, mas em alguns casos, o que acontece? Eu conheço, por exemplo, alguns casos em que pessoas frequentam a academia e nessa de frequentar a academia, a pessoa acaba desenvolvendo a parte muscular. Então, de repente, a pessoa desregula um pouco o hormônio relacionado à testosterona, né? Relacionado ao desenvolvimento muscular, que é a testosterona, pelo fato dessa pessoa acentuar muito a parte muscular e utilizar muita testosterona, então a sua libido vira a declinar, né? Então existem algumas técnicas de algumas pessoas, ou personal trainer, ou até pessoas que
recebem orientação de endocrinologista, né? Mas, como eu disse para vocês, é importante você consultar então esse endócrino, né? Algumas técnicas aí para você repor algumas vezes ou até fazer a vez ali do hormônio que está faltando. O hormônio da gonadotrofina coriônica, por exemplo, né? Só um exemplo que eu dou para vocês, ele faz a vez ali, né, do que está faltando, né, da gonadotrofina ali no homem, para que ele não tenha aquela característica feminina, ele não venha a ter aquela característica feminina ou desenvolvimento da característica feminina, né? Então, o que que acontece? Quando baixa a testosterona, ele vai lá e acaba fazendo a vez com o hormônio da gonadotrofina coriônica ali, por conta daquele hormônio da genitália, ele não estar mais presente, né? Não estar tão frequente, então ele acaba fazendo a vez para que isso seja regulado durante um período, para que essas características femininas não venham a aparecer, né? Então, quais são as características que alguns atletas de academia eles reclamam muito, né? O aparecimento de mamárias mesmo, né? Ou desenvolvimento exacerbado da parte do tórax ou peitoral de maneira desproporcional, né? Por conta dessa desregulação hormonal. Então, o endocrinologista, né, ele é o mais indicado, né? Ou então você consulta com o médico clínico geral para ele poder indicar para você ali um especialista no caso, né? Ou se ele for especialista, ele poder te atender essa demanda. Mas se atentem muito, pessoal, para a desregulação hormonal, ok? Por quê? Porque o autista ele está ingerindo o medicamento, né? Então, nessa de ingerir durante muito tempo o medicamento, é quase certeza que grande parte dos autistas terão essa desregulação hormonal e eles precisarão dessa atenção médica. Então, eles precisarão ter esse contato com o médico frequente, aquele médico ali que vai de repente ter até o WhatsApp da mãe, do pai, do ente querido autista, para poder sanar algumas dúvidas e poder fazer alguns reparos, né, e harmonias no hormônio, tá? Novamente aqui, agora antes de passar eu bebi a água para poder não emitir aquele som de descida. Bom, pessoal, era isso que eu queria passar para vocês. Peço para vocês que continuem se inscrevendo no canal, né? E deem seus joinhas. Façam uma doação para o canal no Pix que está aí do lado. De qualquer quantia, essa doação ela ajuda nessas questões, como eu disse para vocês, de qualidade de vídeo e de novos temas, né? Eu consigo aí trazer novos temas e também algumas novidades, né? E também eu acabo ajudando e conseguindo dar um auxílio nos casos em que as pessoas entram em contato diretamente com o canal Frater. Aí a gente vem com vídeo, de repente fazendo algum curso, como o caso do meu amigo Antônio, que tem o seu filho autista, né, o Israel, e ele comentou sobre um caso inconveniente que aconteceu com o filho dele, trouxe para o canal e eu acabei ali analisando a situação e criando um curso de comportamento, né, e de intervenção comportamental no autismo para que promovesse, né, esse curso pudesse promover a conscientização de uma comunidade, de repente, ou a conscientização de algumas pessoas para saber como intervir em alguns casos
em que parece crise ou é crise de repente no autismo, tá? Então, já que eu toquei nesse assunto de crise, de parecer ou não crise, depois no próximo tema, então eu venho trazer para vocês alguma coisa sobre essa questão, como entender e como saber, né, quando o autista está com crise ou quando é um comportamento absolutamente normal, por exemplo, de uma criança que está naquela fase daquele desenvolvimento, né? Então eu trago depois esse tema para vocês. Fiquem de olho então na comunidade do canal e compartilhem esse vídeo para as pessoas que vocês acham que o vídeo e o tema irá ajudar, né? Para as pessoas ficarem atentas aí nessa questão hormonal então do autista, principalmente aqueles que fazem uso do medicamento risperidona ou aqueles que fazem uso do medicamento similar que tem o efeito, né? Que é esse efeito de relacionado com a dopamina, né? Bom, e neurotransmissor. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Então, aguardo suas inscrições, seus joinhas, suas doações e até a próxima gravação.